Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Theo. Neste vídeo estarei continuando a falar sobre polígonos. Faremos alguns cálculos envolvendo polígonos. Espero que gostem e vamos para o vídeo. Soma dos ângulos de um polígono. A soma dos ângulos externos dos polígonos convexos é sempre igual a 360. Então, quando a gente falar de soma de ângulos externos, é 360. Entretanto, para obter a soma dos ângulos internos de um polígono é necessário aplicar a seguinte fórmula. Então, eu tenho uma fórmula para determinar a soma dos ângulos internos de um polígono. Então, usaria essa fórmula, sendo que n é o número de lados. E para saber a medida de um ângulo de um polígono regular, basta pegar a soma, basta pegar o total e dividir pelo número de lados, que vão ser a mesma coisa que número de ângulos, né? Exemplo 2. Qual é o valor da soma dos ângulos internos de um icoságono convexo? Então a gente tem que lembrar que aqui é um icoságono, é um polígono de 20 lados, então no lugar do n substituiria por 20. Pegaria a fórmula da soma dos ângulos internos, que é n menos 2 vezes 180, o n valia no 20, fazia o cálculo, subtraía, porque tem que resolver o que está dentro do parêntese antes, e depois a multiplicação. Então a soma dos ângulos internos de um icoságono será 3.240. Exemplo 3. Determina a soma dos ângulos internos e em seguida a medida de cada ângulo interno de um icoságono. Então, pelo exemplo anterior, era só substituir o n por 20, que dá 3.240, e para saber a medida de cada ângulo, basta dividir por 20, que é o número de lados, que corresponde também ao número de ângulos. Então, dividindo por 20, vai dar 162 graus cada ângulo interno. Agora, fazer um exemplo dando o oposto, dando a soma dos ângulos internos e você achar o número de lados. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono regular é 720. Determine o polígono. Então, a gente vai substituir aonde é a soma dos ângulos internos, colocar 720 e formar uma equação do primeiro grau. Lembrando que está multiplicando um parêntese, eu tenho que multiplicar cada termo dentro do parêntese. Então, 180 vezes n, 180n. E 180 vezes 2 dá 360. Aí tudo que tem n de um lado que não tem n para o outro. Então, no caso aqui, o menos passa para o outro lado, vira mais. Então, 720 mais 360 dá 1080. Aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, fazendo a divisão, vai dar 6, o n vale 6, que é um polígono de 6 lados, e o seu nome é hexágono. A soma dos ângulos externos de um polígono é sempre igual a 360. Então, qualquer polígono que eu pegar, se pedir a soma dos ângulos externos, é 360. Agora, se eu quero determinar a medida de cada ângulo externo, basta dividir por n, que sempre vai ser O número de lados ou de ângulos correspondente ao polígono. Agora o número de diagonais. Para calcular o número de diagonais de um polígono, basta utilizar a seguinte fórmula. D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. O n sempre significa o número de lados do polígono. Então, basta substituir e efetuar os cálculos. Um exemplo, o exemplo 5, determine o número de diagonais de um pentágono e represente-as graficamente. Então, para saber o número de diagonais, tem que saber quantos lados tem um pentágono. Então, pente 5 lados. Então, substitui o n por 5, fazendo entre parênteses e depois fazendo a multiplicação, o número de diagonais são 5. Traçando em um pentágono as diagonais, nesse tipo de figura, as 5 diagonais do pentágono.
Quantas diagonais apresentam um octógono? Antes de fazer o cálculo, tem que saber o que é um octógono. O octógono é um polígono de 8 lados. Basta substituir o n por 8, efetuar o que está dentro do parêntese, a multiplicação e depois dividir por 2. Ou seja, um octógono convexo contém 20 diagonais. Perímetro e área dos polígonos. Perímetro é sempre a soma das medidas de todos os lados do polígono. Então, quando pedir perímetro, basta somar as medidas dos lados que compõem esse polígono. A área é definida como a medida da sua superfície. Então, é a parte interna, né? Então, a medida da superfície. Para encontrar o valor da área de um polígono, utilizamos fórmulas de acordo com o tipo do polígono. Por exemplo, a área do retângulo é encontrada multiplicando-se a medida da largura pelo comprimento. A área do triângulo é igual à multiplicação da base pela altura e o resultado dividimos por 2. Agora uma fórmula específica para encontrar a área através do perímetro. Quando conhecemos o valor do perímetro de um polígono regular, podemos utilizar a seguinte fórmula para calcular a área. É o semiperímetro, esse pezinho significa semiperímetro, ou seja, a metade da medida do perímetro, multiplicado pelo apótema. O que seria o apótema? Você, quando liga todas as diagonais do polígono, existe um ponto de encontro dessas diagonais. Então, quando a gente traça um segmento perpendicular ao lado que sai desse ponto de encontro, esse segmento perpendicular ao lado é chamado de apótema. Ou seja, para achar a área, basta saber o semiperímetro, que é, na verdade, o perímetro dividido por 2, e multiplicar por essa medida que é chamada de apótema. Exemplo 7. Determine uma expressão matemática que represente a área de um hexágono regular. Inicialmente, a gente vai traçar todas as diagonais. Traçando todas as diagonais, você vai formar essa figura. Perceba que, devido ao fato do hexágono ser regular, ao dividi-lo encontramos 6 triângulos equiláteros. Então, aqui são 6 triângulos que possuem mesma medida, os lados possuem mesma medida. Logo, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Aí lembraremos a fórmula da área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 6 vezes a área do triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Simplificando, vamos encontrar que a área do hexágono é 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative os sininhos das notificações para que não perder nenhuma novidade desse canal. E até o próximo vídeo.